O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a Simone Tebet, ministra do Planejamento, apresentaram um marco fiscal para o país. Na ocasião, Fernando Haddad informou que não se pode admitir a fome no Brasil. O plano fiscal tem como meta compatibilizar social e fiscal com credibilidade, previsibilidade e transparência. Sobre essa questão, nós falamos agora com Guido Mantega, que é professor de Economia da FGV e que foi ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma. Ministro Guido Mantega, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Professor Guido Mantega, durante toda esta semana, muito se falou-se e especulou-se sobre essa questão do plano do programa fiscal que seria apresentado pelo governo do presidente Lula e nesta semana foi apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Professor Guido Mantega, eu queria lhe ouvir tudo isso que está acontecendo, o que nós devemos esperar do que foi esta apresentação e o que será esse plano fiscal apresentado pelos dois ministros do governo Lula. Bom, esse plano e essa nova organização fiscal é bem melhor do teto de gastos, que é o que estava instaurado no país, né, que foi implantado pelo governo Temer e vigorou no governo Bolsonaro. O teto de gastos impedia o setor público de fazer política social e política de desenvolvimento, né? Então, esse plano é melhor porque ele tem essa flexibilidade e vai permitir que, por exemplo, o gasto social possa crescer e também o investimento possa crescer. Então, este é o grande divisor de águas, digamos, dos dois planos. Ele tem determinados limites, né? Então, o gasto não vai poder ser maior do que 70% do aumento da receita, né? Então, o aumento do gasto está limitado a 70% da receita, que é uma maneira de permitir que haja uma melhora da conta fiscal, que se atinja o superávit primário nos próximos anos. E também existe um limite para o aumento de gastos que não pode ser maior do que 2,5% acima do IPCA, né? O investimento não pode ser menor do que o investimento do ano anterior, então ele tem um piso de investimento que é muito bom, porque o investimento é o principal dinamizador da economia, então você tem que aumentar o investimento. O governo Temer e Bolsonaro, eles não fizeram investimento, não dinamizaram a economia, então é muito importante que o investimento tenha um papel maior, que tenha um espaço maior nesse orçamento. E também tem uma outra trava que limita o gasto, que é o resultado primário. Então, o governo apresentou para 2023, ele está trabalhando com um gasto primário, uma despesa, um déficit primário de 0,5%, né? Isso significa o seguinte, que o gasto primário é a receita menos a despesa primária, né? Não inclui a despesa com juros. Então, você está trabalhando para que a receita acabe crescendo mais do que a despesa. Então, você tem no primeiro ano o 0,5% de déficit primário. No segundo ano, o objetivo é você zerar o déficit primário, mas você tem um limite que você pode fazer até 0,25% de déficit primário, e depois, em 2025, é quando você alcançaria um superávit primário de 0,5%. Então, é uma correção gradual dos equilíbrios fiscais e das contas públicas, né? Mas que permite, digamos, um crescimento da despesa. Mas também existem limites para esse crescimento da despesa. Então, ela não pode crescer mais do que 2,5%. Vai ser um orçamento apertado, de qualquer forma. Por quê?
porque dentro do orçamento há despesas que crescem mais do que a inflação, mais do que outras despesas, que é a despesa da Previdência. E o governo não tem nenhum controle sobre essa despesa. Então, a despesa da Previdência, ela vai ocupar o espaço de outras despesas. Como ela sempre aumenta, você vai ficar limitado no aumento de outras despesas, né? Então, não dá para esperar que haverá grandes aumentos de benefícios sociais, mesmo de saúde e de educação, né? E no caso do investimento, ele poderá crescer mais se tiver um aumento de arrecadação superior a essa que foi estabelecida. Quer dizer, se a arrecadação crescer bastante, você vai ter um espaço para aumentar, digamos, o investimento. Então, a questão esse seria, digamos, o regime fiscal dos meus sonhos? Não é do regime fiscal dos meus sonhos. Mas a gente tem que lembrar que o ótimo é inimigo do bom, né? Então, nas condições políticas que nós encontramos, o governo tem que apresentar um projeto que seja aprovado pelo legislativo, né? Quem aprova essa mudança importante é o legislativo. Então, não adianta você querer ultrapassar as forças políticas que o governo tem agora. Existe um cerco ao governo, né? O legislativo tem uma tendência conservadora. Se ele não aprovar, você não vai para lugar nenhum. Ao mesmo tempo, você tem uma pressão do Banco Central, né, que está fazendo uma certa chantagem, impondo que o governo apresente uma política fiscal mais austera, né? Senão ele ameaça não reduzir os juros. E se a gente não reduzir os juros, nós não vamos a lugar nenhum, porque nós estamos com juros altíssimos no país. Quem está aumentando a dívida pública são os juros, né? São os juros que estão aumentando. Então, tem que haver um entendimento, porque esse Banco Central é autônomo e o Congresso não leva em consideração a possibilidade de mudar a autonomia do Banco Central. Então, digamos, esse governo está fazendo um malabarismo para melhorar o regime fiscal em relação ao teto de gastos e, ao mesmo tempo, ter algo factível que seja aprovado no Legislativo. Professor, agora gostaria de trazer uma outra fala dos ministros que rodou bastante os meios de comunicação e se reverberou, mas eu gostaria que o senhor explicasse o que isso significa. Eles disseram também que essa proposta, que, como o senhor disse, vai passar agora pelo Congresso, pela aprovação do Legislativo, ele também tem medidas anticíclicas. Gostaria que o senhor explicasse o que são, o que são essas medidas anticíclicas e o que elas impactam na saúde financeira, assim, do orçamento público. Bom, a medida anticíclica é o seguinte: o que seria uma medida pró-cíclica, para entender melhor? Digamos, a economia ela está desacelerando, aí você toma uma medida que desacelera mais a economia. Então, um gasto menor, por exemplo, né? E anticíclica é o contrário. Quando a economia está desacelerando, você teria que gastar mais, investir mais para ela se recuperar. Então, esse orçamento tem, esse regime fiscal tem um anticíclico, então que ele permite que quando você arrecada mais, você vai gastar menos, né? Vai gastar menos. Mas quando você arrecada menos, você vai poder gastar um pouquinho mais. Não é grande coisa, né? Mas é um pouquinho mais. Então, é diferente do limite de gastos, que o limite de gastos engessou o gasto no patamar de 2017, tá certo? Então, aqui você vai ter uma margem de fazer política anticíclica. Não é, digamos, o ideal da política anticíclica. O ideal seria que o gasto estivesse liberado. E o anticíclico seria assim: quando a economia cresce menos e arrecada menos,
você pode gastar mais. Não é exatamente isso que está nesse projeto, mas ele tem algum anticíclico que vai melhorar em relação à situação prevalecente no país hoje. Professor, esse projeto de meta fiscal do país apresentado pelos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet foi muito repercutido. Mercado, Congresso, parlamentares. A gente pode afirmar que está lá no meio termo, isso é o que poderia ser feito para equilibrar as contas do país, sem esquecer da questão social, professor? Sim, nós podemos dizer isso. É o que poderia ser feito. Eu acho que provavelmente o Haddad e sua equipe avaliaram a situação, discutiram com várias pessoas e é até onde se poderia ir. É claro que o mercado quer mais corte, quer menos gasto. O que o mercado quer, na verdade, é o teto de gastos, né? Mas isso não satisfaz porque travaria a economia, né? Então, vai além então ele vai numa direção positiva, né? E deverá ser, digamos, se o Banco Central, eu imagino que tenha tido um entendimento com o Banco Central, né? Dizer, olha, nós vamos fazer um programa mais austero, mas o Banco Central se compromete a baixar a taxa de juros, porque o que está impedindo o crescimento hoje é uma taxa de juros mais elevada. O Brasil tem uma taxa de juros real mais elevada do mundo, o que é um absurdo. Então, se o Banco Central começar a baixar a taxa de juros em função disso, então nós temos a possibilidade de um crescimento maior, uma arrecadação maior e, portanto, um aumento de gasto, tanto social quanto em investimento. E, professor, na apresentação, tanto o ministro Haddad quanto a ministra Tebet foram claros em dizer que este plano era um plano de credibilidade e de previsibilidade, né, e a longo prazo, né? É um plano não imediatista que vai ter impactos grandes exatamente nesse ano 2023, por exemplo, mas ao longo desse primeiro mandato, desse mandato aqui de Lula. E aí a minha pergunta para o senhor o Arthur Lira já direcionou que gostaria de aprovar a proposta antes de maio. E aí, dada essa circunstância de ser realmente um plano a longo prazo, que tem ali uma flexibilidade, uma credibilidade. O senhor acredita, o senhor falou que temos muita força de oposição no legislativo, mas o senhor acredita que essa proposta pode ser aprovada desta forma como está, diante dessas características que os ministros nos colocaram? De fato, esse programa tem previsibilidade, porque ele faz um plano de resultado primário até 2026, né? Então, o governo estabeleceu meta de primário, o que é uma novidade, porque antigamente a gente só estabelecia a meta primária do ano seguinte, na LDO. E aqui eles estão inovando e fazendo uma meta para 2026. Então, tem uma previsibilidade, é um compromisso do governo em cumprir isso. E eu acho que esse plano, do jeito que está, tem todas as condições de ser aprovado, mesmo porque já houve manifestações do Congresso nesse sentido, né? E também manifestação de economistas e tudo mais. É claro, como eu disse, o mercado nunca vai estar satisfeito, ele sempre vai querer mais. É assim que ele funciona, colocar o governo nas cordas para que o governo ceda mais. Mas ele, no fundo, ele deve estar satisfeito, sim, com esse programa e, portanto, vai apoiá-lo. Eu acho que esse programa tem todas as condições de ser aprovado. Então, conversamos com o Guido Mantega, que é professor de Economia na FGV e que foi ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma. Professor, muitíssimo obrigada por todo o esclarecimento que o senhor nos trouxe e a gente segue acompanhando essa pauta e até uma próxima possibilidade. Obrigado, foi um prazer estar aqui na TVT e até a próxima. Abraço, professor. Abraço.